Quer ter o controle total na gestão da sua clínica? Então você precisa conhecer o Blue Dental. Prepare-se para descobrir como essa plataforma vai transformar a maneira de como você administra a sua clínica. Gostou? Então acesse bluedental.com.br e aproveite todas as ferramentas gratuitas que esse sistema oferece, sem carência, sem prazo e totalmente gratuito. Mestrado, doutorado e pós-doutorado em ortodontia pela FOB, Universidade de São Paulo. Professor titular do curso de mestrado e doutorado em ortodontia da Uniderp, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, membro efetivo da Edward Hartley Engel Society of Orthodontics. Autor dos livros Ortodontia Clínica e Biomecânica e Mini Implantes. Extra-alveolares em ortodontia. Editor associado do Dental Press Journal of Orthodontics. Editor-chefe da revista clínica de ortodontia Dental Press. Com vocês, Márcio Almeida. Boa tarde. Buenas tardes para os... É um prazer enorme ter todos vocês aqui no nosso evento. Estamos muito felizes de poder compartilhar com vocês essa uma horinha que eu tenho com vocês. Especialmente estou na função de presidente do Congresso. Então, na verdade, não é que eu não poderia dar aula, mas, enfim, eu sempre gosto de estar em contato com todos vocês e eu, então, me rendi aqui a Morelli para que eu pudesse trazer um pouco de informação para vocês acerca de mini implantes, ou seja, como que a gente amplifica o nosso limite na ortodontia, né? Então, sejam todos bem-vindos. Essa é a 23ª edição do nosso Congresso Brasileiro de Ortodontia, que é o maior congresso da América Latina. Temos quase 4.000 participantes nessa edição, que foi uma edição que superou todas as expectativas, tá? Então, vocês estão vendo aí um congresso com muita inovação, tecnológico, científico e clínico, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, só para deixar claro para vocês que esse congresso começou da reunião de 2 anos passados, onde a gente se encontrou e a gente fez todo um delineamento de como seria a ortodontia numa visão moderna, mas sem perder as bases científicas, sem perder as bases sólidas da ortodontia, né? Então, não posso deixar de agradecer aqui o Haroldo pai, Haroldo filho, o Flávio Cotrim e o Dr. Osni da SPO, que me permitiram que eu fosse presidente deste evento, que é o Orto SPO 2024. Bom, praticamente eu tenho 3 parâmetros, 3 recursos, 3 fatores que mudaram a minha ortodontia. Primeiramente, a biomecânica. A biomecânica, o entendimento da biomecânica permite que a gente possa aplicar forças num determinado dente, independente se você vai usar alinhador ou aparelho fixo, de maneira ordenada, sem perder controle. Muitas vezes você precisa de controlar torque, então outras vezes você precisa perder torque, mas sem perder o controle da ortodontia que você precisa designar. Outro fator que me mudou a minha ortodontia foi a ancoragem esquelética, que é o que a gente vai conversar hoje, tá? E finalmente, os alinhadores que estão no nosso meio, vieram para ficar, todavia não vão suplantar os aparelhos fixos. Não vamos ter uma ortodontia só com alinhadores. Isso não vai acontecer, né? A gente sabe disso. Nós vamos ter alinhador e aparelho fixo, e quem não souber militar nos dois mundos, possivelmente vai ter dificuldade de fazer ortodontia daqui em diante, tá? Bem, eu sou um fã de biomecânica, então o que aconteceu foi que em 2008 eu comecei a publicar sobre biomecânica. Meu primeiro livro, que é um livro de ortodontia clínica e biomecânica, editado pela Dental Press, me mostrou o que eu vivenciei naquele momento. Fazia muita coisa de ancoragem extrabucal,
barra palatina, elástico, não estava vivenciando o momento dos mini implantes. 10 anos mais tarde, aí sim, a gente começou a vivenciar o momento dos mini implantes. Então, na ortodontia, tudo é uma trajetória. A gente não começa lá em cima, no topo. A gente começa devagarzinho, vai devagar, vai aprendendo a biomecânica, vai usando dispositivos distintos e no final a gente vai conseguir melhorar a nossa performance na ortodontia. Ninguém começa pronto já na ortodontia, né? E eu posso dizer que com estudo a gente consegue melhorar a nossa ortodontia e com essa reunião de biomecânica com ancoragem esquelética pode fazer muitos frutos, pode trazer muitos frutos para vocês. Há 30 anos atrás, quando eu comecei a ortodontia, a minha base da ortodontia era uma análise cefalométrica ditando a minha rotina clínica. O que eu iria fazer num caso de potencial protrusão superior e inferior, com um paciente que tinha uma quantidade significativa de apinhamento, com grandes inclinações dentárias, onde as análises me mostravam que eu deveria extrair pré-molares. O plano de tratamento desse menino, então, foi um plano de tratamento com extrações de pré-molares. Tá? Veja o que eu estou falando de 30 anos. Não é um caso recente, é um caso que tem 30 anos, quando eu comecei a fazer a minha ortodontia. E então, nesse caso, a ideia foi diminuir a inclinação dos incisivos para que eu pudesse resolver o apinhamento e para que eu pudesse melhorar a posição, a postura dos lábios, sem pensar em como ficaria o perfil do paciente. Vocês podem notar que o perfil do paciente não ficou nada agradável, certo? Por quê? Porque era um paciente muito vertical, que tinha uma retroposição da mandíbula, que não era um paciente que hoje a gente trataria com extração de pré-molares. Então, no passado, a gente ficava muito limitado, né? Quando a gente tinha como meta, ferramenta, devolver a nossa oclusão sem pensar em perfil, né? Então, um caso que eu tratei e que não me deixou confortável de modo nenhum ao longo dos anos, porque eu falei, bom, não é possível, eu estou errando, eu estou fazendo uma ortodontia que não é boa, né? Vejam o caso com controle de 10 anos, absolutamente estável, porém, se a gente observar agora o perfil dele com 10 anos, a gente vai ver que realmente ficou faltando, deixou a desejar esse perfil, tá? Então, é uma ortodontia que ficava limitada. A gente tinha uma limitação muito grande. Era uma ortodontia de limites e não de possibilidades. A gente trazia as limitações impostas para a época, que eram extrações dentárias. 70% dos casos sofriam extrações dentárias. Se a gente fizer uma analogia com o que a gente faz hoje, então essa é uma paciente recente, que eu tratei agora, nos últimos 2 anos. Tá? Se a gente observar agora, eu tenho uma paciente que tem uma inclinação dos incisivos superiores e inferiores, que tem um perfil que não há um vedamento labial, e se eu comparar o perfil dela com um paciente anterior, a gente vai notar mais ou menos uma certa similaridade entre esse perfil e esse perfil. E a pergunta é agora, como que eu posso resolver esta maloclusão? Como que eu posso eliminar o apinhamento superior e o inferior, já que ela tem uma posição inicial protrusiva dos incisivos, sem protruir mais ainda os incisivos? Então aí a gente começa a melhorar os nossos limites na ortodontia. Tá? O meu plano de tratamento já vai envolver o uso de parafusos. Então o meu plano de tratamento vai envolver o uso de 4 mini implantes. E a minha biomecânica agora, ela vai passar a ser não de retração do bloco anterior somente. Eu vou retrair todo o arco. Eu vou fazer uma retração de ambos os arcos. Aí você poderia falar assim, mas como que você vai retrair os arcos se você não extraiu nenhum dente? Esta é a magia da ancoragem esquelética que veio para ficar. Então, um mini implante colocado em áreas
de reforço ósseo, onde a gente consegue mover todos os dentes simultaneamente para trás, a gente consegue eliminar os apinhamentos e a gente consegue fazer com que os incisivos se posturem mais verticais. Tá? A gente sabe que essa área aqui é crítica na ortodontia. Sim, essa área é uma área crítica. Se eu fosse tratar essa paciente sem extração, provavelmente eu teria que fazer muito stripping, muitos desgastes. E com a possibilidade dos mini implantes, a gente consegue fazer o inverso. Em vez de levar os incisivos para frente, eu consigo reduzir toda a protrusão desses dentes. Então, rompemos um limite, avançamos muito do ponto de vista biomecânico. Observem a inclinação que eu tinha, observem aqui a falta de vedamento labial e observem 9 meses depois como que essa paciente se apresenta, com uma inclinação lingual dos incisivos bastante interessante. Então aqui a gente consegue perceber nitidamente que a ortodontia de limitação, onde você só conseguiria fazer um perfil como esse extraindo o pré-molar, ela passa a ser hoje uma ortodontia de possibilidade, onde você consegue extraindo terceiros molares, puxar os dentes anteriores e, ao mesmo tempo, diminuir a inclinação dos dentes, tá? E permitindo o quê? Não piorar o perfil do paciente. Ou seja, permitindo melhorar o perfil do paciente. Então, esse caso total eu tratei em 13 meses. Diferente do paciente lá, que me levou 2 anos, 2 anos e meio. Tá? Então aqui a gente começa a amplificar os nossos limites dentro da ortodontia, tá certo? Uma coisa que eu vou deixar bem claro, não existe super bracket. Muita gente fala, doutor, que prescrição você usa? Doutor, que aparelho você usa? Não é porque eu estou no stand da Morelli que eu vou falar que você tem que usar só Morelli. Não é porque eu estou no stand da Orthometric que eu vou falar que você só tem que usar aparelhos da Orthometric, ou Orbic, ou qualquer outra. Vocês podem usar o aparelho que vocês quiserem, tá certo? Se você quiser também evoluir um pouco mais para alinhador, você pode falar assim, eu uso um alinhador que é superior ao outro. Eu não enxergo assim. O que eu enxergo? Eu enxergo que, independente do bracket ou do alinhador, o que faz a diferença é essa combinação biomecânica e ancoragem esquelética. Aí sim, aí eu acho que você muda completamente a sua ortodontia. Aí você amplifica a sua ortodontia, tá? Então, para mim, tem 3 fatores chaves dentro da ortodontia hoje. Número 1, você tem que entender que a ortodontia mudou. Hoje é uma mudança de paradigma. Tá? Eu tenho que colocar em prática essa mudança de paradigma quando vou propugnar um plano de tratamento. 2, eu tenho que entender sistema de forças, que é a biomecânica. E 3, eu tenho que usar adequadamente ancoragem esquelética. Para mim, mini implantes. Tá? E aí, para mim, só faz sentido hoje usar mini implantes. Por quê? Mini placas são complexas, são mais caras. Não é que não funciona, funciona, mas para quê? Se você tem os mini implantes. Né? Então faz muito sentido para eu pensar hoje em fazer uma ortodontia no pilar de mini implante e da biomecânica. Então, essa é a minha ortodontia que permite você amplificar os seus limites. Veja um parafuso que eu usei muito no meu segundo livro, porque eu estou escrevendo um terceiro livro agora, mas no meu segundo livro de biomecânica com mini implantes, esse parafuso aqui da Morelli de 1.5 por 10 milímetros fez parte praticamente do meu livro todo de ortodontia com mini implantes extraalveolares, tá? Eu usei muito esse mini implante para tratar as principais masoclusões mais complexas que a gente tinha. Então, a ortodontia mudou. Nunca mais será a mesma depois da introdução de quem? Da ancoragem esquelética, tá? Essa é a mensagem que a gente traz com a ancoragem esquelética. Eu vou mostrar um caso que eu tratei em 1995. Provavelmente, alguns de vocês nem pensavam fazer ortodontia, certo? Então, nós estamos ficando já mais velhos mesmo. Hoje, na abertura oficial do evento,
Eu falei com o Flávio Cotrim, né, filho do Dr. Velini, e falei, Flávio, nós estamos ficando mais velhos. Nós já não somos mais da geração mais nova, nós estamos ficando velhos. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu tratei essa garota. Em 1995, uma paciente biprotrusa, uma paciente que tinha um perfil bem complicado e uma paciente que tinha também grandes inclinações dentárias, um ímpar de 106, um NB de 35 e de 9 graus. Com isso, se a gente for visualizar a condição de apinhamento, a gente percebe que ela tinha deficiência de espaço no arco superior e no arco inferior. O que vocês acham que eu tratei ela 30 anos atrás? Então, obviamente que uma ortodontia raiz, certo? Uma ortodontia raiz, onde na época a gente usava essa combinação. Mini barra palatina, A e B, em vez de usar mini implante. Então, na época, a extração de 4 pré-molares, a gente evoluiu a sequência de fio, a gente chegou em fios retangulares, até iniciar a retração do bloco anterior. Então, veja que em 1997, eu finalizei o caso dessa menina. Um tempo significativo, normal, mas se vocês compararem, não ficou ruim o caso dela. Um caso que deu bom, ficou muito bom, uma boa verticalização dos incisivos, um bom overbite, um bom overjet, uma boa relação de caninos. E vocês poderiam me questionar, por que você está mostrando esse caso, professor? Um caso de 30 anos. Porque essa paciente me achou no Google e me procurou lá em Bauru. Verdade, ela me achou no Google. Doutor, temos um problema. O primeiro problema é que eu achei o doutor que me tratou. O segundo problema é que meus dentes estão indo para fora. Doutor, meus dentes estão indo para fora da minha boca. Eu já havia extraído 4 pré-molares. Observem como eu finalizei. O que aconteceu? Uma mudança natural da oclusão. Quem venceu aqui o jogo? A língua. E a língua, na boca de algumas pessoas, ela é perigosa. A língua é perigosa. Então, assim, o que a língua fez? A língua projetou os incisivos. E a pergunta é, ortodontia é estável? Ortodontia é estável? Não, é absolutamente instável. Só quem faz há 20, 30 anos sabe, né? Agora, se você não chama os pacientes para ver, no longo prazo, talvez para você seja estável, né? E essa menina me achou lá em Bauru. Doutor Márcio, o senhor me tratou em 1995, aqui estou, os dentes estão abrindo tudo e estão indo tudo para frente. E a pergunta que fica agora, o que fazer nessa garota? O que fazer nessa garota? Que já tinha extraído 4 pré-molares. O que me resta fazer? Extrair mais 4? Encostar canino no molar? Eu vou encostar esse canino no molar? Eu não sou louco, só um pouco. Não sou muito louco. Então, o que sobra? Já não tem espaço. O que eu vou fazer? Vai adiantar stripping? Vai resolver o problema de uma inclinação? Não. Então, o que nós fizemos? Anclaje esquelética. Ancoragem esquelética. A gente colocou 4 mini implantes. A gente não, eu coloquei 4 mini implantes. Recordei da época de Edgewise, isso aqui é um bracket convencional, Edgewise, tá? Amarrando com amarrilho, fio retangular Night Tie 14 por 25, tá? E vou fazer a minha biomecânica. Professor, como fazer a biomecânica para desinclinar os incisivos e distalizar todo o arco? Aí está a magia. A magia é essa. Essa é a magia. É você entender que o mini implante não faz tudo sozinho. Não adianta, agora estou bom, estou instalando mini implante, mas se você não souber sistema de forças, talvez você não consiga êxito. Então agora eu vou usar de uma força baixa, abaixo do centro de resistência, vou puxar todo mundo para trás, vou fazer uma rotação do arco maxilar no sentido horário, ao mesmo tempo vou puxar embaixo, vou fazer anti-horário e vou fazer o quê? Vou fazer uma distalização total do arco. Essa distalização total do arco vai gerar uma abertura de mordida posterior. Isso é bom? É ótimo. Porque imagina, no passado a gente distalizava e a mordida abria. Porque você extruía molar. Hoje não, hoje você intrui molar. Então, quer dizer, você acaba observando que
É tão legal fazer a ortodontia hoje, como vocês estão vendo aqui, como eu estou fazendo, tá? Que em vez de você extruir molar, em vez de você abrir a mordida vai fechando. Então, num paciente vertical, que é ela, é ótimo você ter essa maneira de pensamento. Observem em 7 meses a quantidade de retração dos incisivos. Observe a quantidade de verticalização dos incisivos, tá? Então, isso aqui, para mim, equivale a uma extração de 4 pré. É esse resultado. Mas eu não extraí mais 4 pré, porque eu já tinha extraído 4 pré e mais 4 terceiros molares. Eu tinha extraído 8 dentes dessa moça. Eu não ia extrair mais 4 pré-molares. Seriam 12 dentes, certo? Então, observem que com 9 meses a gente finalizou o caso dela. O que mudou daqui para cá? A inclinação. Doutor, tá lindo, tá ótimo, doutor. Estou muito feliz. Estou muito feliz. A paciente ficou muito feliz. Débora, que me procurou lá em Bauru e que me achou no Google. Olha aí a modernidade, né? Então, essa é uma questão importante. Eu não sei se pode perguntar, deixa eu ver com o pessoal. Mas pode perguntar, pode perguntar. Língua, então. E o que a gente faz? Corta a língua? Qual é o problema agora? A estabilidade. Eu mandei ela para fono, como eu já tinha feito há 30 anos atrás. Mas o paciente não vai ficar 30 anos fazendo fono. Então, é meio complexa essa equação. Por isso que eu falo que a ortodontia é altamente instável. É absolutamente instável, que não depende só da nossa mão, né? Mas, como ortodontista raiz, a minha função é mandar para a fono. E aí, então, observem as mudanças, os câmbios que a gente conseguiu do início em azul para o vermelho final. A quantidade de movimento que a gente fez foi uma condição bem interessante. Haja vista que a gente não extraiu o dente, tá? Então, primeira coisa é que a ortodontia tem limitação, sim, mas você pode aumentar o seu limite, né? Alguns de vocês sabem que eu me tornei piloto há 24 anos atrás e até pensei em ser piloto comercial e não fazer odontologia, mas isso não é outra história. Acontece que você tem que aumentar o seu limite. E como que eu aumento meu limite? Como que eu aumento meu limite lá em Bauru? Eu aumento meu limite com mini implante, tá certo? Então vamos lá, esse é mais um caso bem difícil de resolver. Por que é um caso difícil de resolver? Bom, esse paciente, ele tinha vergonha de sorrir. Esse paciente, ele trabalhava no mercadinho perto de casa. E eu, sempre que eu ia lá, a gente ficava meio assim, olhar para ele sempre não queria sorrir muito. Por quê? Olha onde está o canino. Olha onde está o canino. Tinha vergonha, né? Até que um dia a gente chamou e falou, vamos na clínica, vamos te tratar, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas a gente vai fazer um tratamento diferente para você e tal. No final, a gente convenceu ele a montar aparelho. A pergunta é, hoje, se você chegar para um paciente desse que já perdeu o dente atrás, você fala assim, filho, você tem que tirar dente. Ele vai querer tirar dente se ele já perdeu atrás? Não, não vai. Não vai. Então, hoje, o que a gente faz num paciente desse? O que a gente pode fazer num paciente desse? Hoje, a gente pode fazer mini implante. Que mini implante? Eu posso colocar 2 mini implantes aqui embaixo, interradiculares, aqui, ó, entre canino e pré, posso fechar o espaço, e eu posso colocar 2 IZCs, e eu posso fazer a distalização segmentada, o que significa mover só o segmento posterior para trás, tá? Nisso, eu não movo os dentes anteriores para frente. Eu movo todo o setor posterior para trás. E eu faço a minha biomecânica levando toda a dentição posterior para trás e com isso eu consigo fechar a mordida, porque eu posso conseguir uma intrusão de 2 milímetros fazendo essa mecânica. Então, dessa maneira, a gente opta por usar alguns mini implantes. E esses mini implantes que a gente pode usar são mini implantes que geralmente vocês têm aí, ó, e se vocês me pedirem uma indicação, você pode estar usando esses 2 mini implantes de 7 milímetros de rosca com 4 de transmucoso
ou de 10 milímetros para buccal shelf com 4 de rosca. Então, você teria aí mini implantes variando de 12 milímetros a 14 milímetros. 12 milímetros na maxila, 14 milímetros na mandíbula, tá bom? Então, aqui está o mini implante colocado em ZC, a biomecânica que vai ser oferecida para esse paciente. Veja que a mordida está fechando. Observe que tem 8 meses, o canino já está retraindo numa posição bem mais agradável, está havendo intrusão molar e está tudo correndo muito bem. Agora que a gente chegou num fio retangular embaixo, agora eu inicio o fechamento de espaço. Então, para isso, a gente usa 2 mini implantes interradiculares. Eu não gosto de usar extra para fechar espaço embaixo. Eu não uso extra radicular. Eu uso inter. É muito mais fácil o inter. Muito mais tranquilo de você posicionar, tá? E aí, então, a minha indicação é fazer o uso de 2 mini implantes interradiculares e trabalhar fazendo um sistema de mesialização com um power arm, um braço de alavanca. Por quê? Porque aí eu consigo passar no centro de resistência dos dentes. Assim eu consigo fazer um movimento de translação. Para esse mini implante, a gente elege um mini implante de 6 milímetros de rosca, 6 milímetros de rosca e 2 milímetros de transmucoso. Total de 8 milímetros. Seria esse mini implante aqui, que vai muito bem, tá? Então, tá aí uma opção que a gente tem para trabalhar num paciente que me tomou 18 meses para vocês observarem aqui até onde nós chegamos com 18 meses, certo? É um caso bem desafiador. Então agora a gente começa a fase de intercuspidação. Eu acho que dá para ver muito bem um mini implante aqui extraradicular, passando pela frente dos molares, e um mini implante interradicular. Olha lá a diferença, ó. Então, importante a direção da força, né? Isso é de suma importância. Então, agora eu passo a fazer a intercuspidação do caso. Observem aí antes e depois. Me tomou 18 meses para fechar os espaços. Esse paciente não tinha condição financeira de extrair terceiro. Você poderia me perguntar, doutor, uma pergunta, e o terceiro? Seria bom ter extraído, mas ele não tinha condição financeira de extrair, tá? Então, foi um paciente que não tirou os terceiros molares superiores, não obstante a gente tenha feito pedido para extração, tá? Então, aqui a gente vê um caso que supostamente é um caso que a gente aumentou o limite da ortodontia, concorda? Porque no passado, o que eu faria nesse menino? Eu extraria 4 pré-molares. Aquele espaço que você viu lá atrás, eu ia manter para prótese no passado. Hoje a gente fecha tudo. Olha só, a gente faz uma ortodontia totalmente diferente, uma ortodontia de possibilidades, onde você consegue transformar uma maloclusão difícil, agora você simplifica a sua ortodontia, né? Com o uso dos mini parafusos. Então, essa é a minha ideia aqui hoje, mostrar para vocês uma maneira de fazer ortodontia onde, sim, eu não vou falar que reduz o tempo de tratamento em todos os pacientes, porque esse menino me tomou 2 anos para resolver. Mas eu posso garantir para vocês que é uma ortodontia simplificada. É uma ortodontia mais simples, é uma ortodontia mais controlável, tá? Bem, e aí você poderia perguntar, e na mandíbula? Na mandíbula foi uma grande revolução, porque veja, antigamente um paciente como esse fatalmente cairia em extração de 2 pré, tá? Ou cirurgia ortognática. E hoje, o que a gente pode estar fazendo? Ó, um paciente como esse a gente pode estar trabalhando com 2 abordagens. A primeira, distalização total da mandíbula. A segunda, intrusão posterior. Com isso, o que eu faço? Eu ataco 2 eixos da maloclusão simultâneo. O que eu faço? Isso aqui logo 2 meses de tratamento. Eu retraio o plano oclusal, eu retraio a mandíbula, todos os dentes, eu mudo o plano oclusal e eu faço intrusão anterior. Eu não posso ter uma visão de que eu tenho que esperar chegar no fio retangular para fazer todos esses eventos.
tá? Eu posso começar num fio mais flexível. Por exemplo, eu posso começar num fio nitinol, tá? Num fio 14x25, num fio 17x25. E com isso eu posso conseguir um resultado bom. Vocês vão ver, 2 meses de tratamento, 4 meses de tratamento, a intrusão acontecendo, uma certa vestibularização dos dentes posteriores e 6 meses depois de iniciada a mecânica. O que a gente observa? A mordida já fechada com 6 meses. 6 meses de tratamento. Quer dizer, é um resultado que 6 meses, ele é um resultado muito interessante. Fala a verdade. Então a gente começa a entender que hoje é possível mover todos os dentes mandibulares para trás. Claro que você talvez tenha que fazer o quê? A extração do sisos, né? A extração dos terceiros. Mas é uma possibilidade. Vejam só o perfil do menino. É um perfil fácil de lidar? Não é. E como ele ficou, Márcio? Claro, não ficou perfeito, mas o que nós fizemos? Compensação. Esse é o ponto. Não existe nada mais interessante para compensar as más oclusões do que os mini implantes, tá? Principalmente na classe 3, tá certo? Então vocês vão ver como que finalizou esse caso. Um resultado bastante legal, haja vista que é um caso que no passado, indubitavelmente, evoluía para extração de 2 pré ou para cirurgia ortognática, tá? Então essa também é uma lição que eu tirei ao longo desses anos, aumentando o meu limite dentro da ortodontia. Vou mostrar o irmão desse menino. É uma oclusão fácil de tratar? Professor... Mas eu não vim aqui para mostrar só casos desafiadores, não. Eu vim para mostrar de possibilidades. Veja, eu talvez há 30 anos, esse caso, eu ia falar cirurgia, não trato sem cirurgia. Há 30 anos, eu não tenho dúvida, eu não trataria esse cara. É o irmão dele, tá? Esse é o irmão daquele menino que eu acabei de mostrar. E agora, Márcio, dá para tratar esse cara? Dá. Como que vai ficar o perfil dele? Como que vai ficar a face? Veja, esse paciente, ele tem um ângulo goníaco normal, mas ele é uma mordida cruzada anterior. É um paciente com perfil aconcavado, uma mandíbula grande. Existe já uma verticalização dos incisivos inferiores. É um caso difícil, né? Mas a gente consegue amplificar as nossas mecânicas. Como? 4 mini screws, 4 mini implantes. Então, o que eu penso em fazer nesse caso? Primeiro, levar os dentes de baixo para trás. Ok, beleza. Entendi, professor. Você vai levar embaixo para trás. E os de cima? O que você vai fazer? Ele tinha mordida cruzada, posterior. O que eu estou fazendo lá em cima? Com o IZC? Eu estou criando uma vestibularização, ou seja, uma inclinação, um tipping dos dentes posteriores. Como, Márcio? Assim, ó. Eu ligo por lingual e faço a ligação até o mini implante. Isso vai fazer uma certa intrusão e vai fazer o quê? Vestibularização. Essa é a maneira como eu vou fazer inicialmente. Eu preciso corrigir a mordida cruzada. Agora, professor, você vai corrigir a mordida cruzada primeiro e depois vai fazer a puxada ou vai fazer tudo junto? Tudo junto. Essa é outra diferença na nossa técnica. Porque no passado, primeiro a gente corrigiu o quê? Mordida cruzada. Depois, sobremordida ou mordida aberta. Depois, sagital. Essa é a verdade. Era isso que a gente fazia. Então, hoje, a gente consegue, ao mesmo tempo, fazer uma mecânica de expansão do arco, causando tipping. Claro que eu tenho que ter borda ao ala aqui, né? Eu tenho que ter uma quantidade de osso suficiente. Ele é um paciente jovem, com seus 16 para 17 anos, então não vai ter problema nenhum. E eu vou fazer compensação, já começando a retrair toda a bateria anterior, tá? Assim vai ser feita a minha ortodontia. E aí, vai chegar uma hora que a gente vai iniciar a mesialização do arco superior. Por quê? Porque ele é um paciente que tem deficiência de zigomático. Então, o que eu estou fazendo? Olha nessas fotos aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? Olha como a ancoragem esquelética é linda. Eu tenho uma cadeia aqui elástica. Eu tenho uma cadeia elástica aqui.
saindo do segundo molar até o mini implante. O que isso faz? O que isso faz? Protrusão dos dentes anteriores. Isso inclina os incisivos. Para onde, Márcio? Para frente. E num classe 3 é excelente. Esse paciente nunca viu um elástico de classe 3. Eu nunca usei um elástico de classe 3 nele. Então, distaliza embaixo e mesializa na maxila. É a solução mais legal que tem para fazer ortodontia nesses pacientes, tá? Porque você ataca ambos os arcos. Você não está mexendo só na maxila fazendo compensação embaixo, você está fazendo compensação em cima, empurrando todos os dentes para frente. Isso faz um tratamento mais simples de classe 3, tá? Então, essa é a minha visão hoje. É uma visão mais, vamos dizer assim, moderna, odierna. É uma visão que eu tenho hoje de compensação. Tá? É possível? É super possível. Tá aí, ó. 10 meses de tratamento. Agora eu vou fechar os espaços, vou usar elástico aqui para intercuspidar, porque a mordida atrás está aberta. Vou usar uns elastiquinhos. E o paciente com 15 meses, iniciando a finalização. 15 meses, uma oclusão muito difícil, extremamente difícil. E o menino com 23. Somos escultores de face, somos artesãos, somos cirurgiões dentistas, somos um pouco artistas, na verdade. A gente consegue, olha só como que era o perfil desse menino. Olha o perfil dele, olha o quanto ele ganhou. Letícia, olha o quanto ele ganhou. Dá uma olhada o quanto ele ganhou de lábio superior. Impressionante. Impressionante. Sim? Ó, não foi feito ortognática, foi feito compensação dentária. E essa é a magia. Né? Milagre não existe. Mas que é mágico, é. É mágico. Porque você consegue prover num mesmo paciente, distaliza, mesializa, com 4 mini implantes. Tá? E não precisa gastar muito dinheiro. Quanto custa um mini implante extraradicular? 50, 60 reais? 70? Sei lá, deve estar alguma coisa nisso. Certo? Ou seja, o custo é baixíssimo. Tá? Então, você não pode limitar os seus desafios. Você tem que desafiar os seus limites. Essa é uma frase que eu levo comigo. Agora, um caso que vai ser também um pouco diferente daquilo que a gente fazia na ortodontia. Que tipo de maloclusão essa menina tem? Classe 3. Mordida cruzada. Igualzinho o caso anterior, só que ela tem 9 anos de idade. 9 anos e meio de idade. O que você faz nesse tratamento? O que você faz nesse tratamento? Expansão e máscara facial? Eu também fazia isso. Há 30 anos eu fazia. E hoje, como que eu enxergo tratar essa menina? Eu não estou falando que está errado, hein? Então, meu pai que está aí, ó, vai me bater. Meu pai é fã de máscara facial, protração, expansão. Tá? Então, assim, como que eu tratei essa menina? Como? O que você acha? 4 mini screws. Mas, Márcio, você é louco? Só um pouco, não muito. O que você fez? Eu coloquei 2 IZCs e 2 buccal shelves. Olha lá o que eu fiz. Para quê? Eu estou fazendo expansão superior, eu estou fazendo retração inferior, tudo ao mesmo tempo, ó. Tudo ao mesmo tempo. Eu estou usando uma mola para ajudar a abrir espaço, que não tem espaço no arco. Eu estou já começando a retrair, tudo no início do tratamento. Eu começo precoce. De novo, não existe certo ou errado. Você quer usar máscara facial de junção? Beleza. Eu fiz isso por 30 anos. Hoje eu não faço mais assim, tá? Se outra pergunta que você pode falar, mas dá para usar mini implante em criança? Dá. Ah, mas se cair? Põe de novo. Mas se cair de novo? Põe de novo. Até você falar assim, bom, eu esgotei os meus limites, tá? Agora eu vou de máscara, ou de disjuntor, o que você quiser, tá? Então agora, veja aqui como nós estamos fazendo a nossa mecânica, a nossa biomecânica. Veja que a gente usa de levantes oclusais, tops oclusais,
vestibularização, a gente usa de mecânicas que vão propiciar em pouquíssimo tempo, e aqui foram 4 meses, que a gente não mais tenha mordida cruzada anterior, certo? Então agora, veja que eu não tenho mais mordida cruzada anterior. Agora foi distalizado embaixo, a gente está distalizando em cima para arrumar espaço, porque o canino entrou em 2, numa paciente que era classe 3, tá certo? Então agora falta um pouco de espaço para esse canino que está intraósseo, com 4 meses de tratamento. A gente agora observa como que a gente evoluiu daqui para cá. 4 meses. Se eu usasse uma máscara facial e uma disjunção, possivelmente você também conseguiria esse resultado. O fato é que você vai ter que pedir para o paciente usar uma máscara. Tá? Essa paciente nunca usou um elástico intermaxilar. Essa paciente não precisou usar elástico. Eu fiz a compensação. Então, o que é mágico da ortodontia, no limite, usando mini implantes? O mágico é isso, é você trabalhar sem usar elásticos e fazendo compensações que até então eram impossíveis, se fazer sem uso de elástico intermaxilar. Então, aqui, a gente trabalha com uma mecânica de distalização, só que agora eu estou usando o próprio mini implante para extruir canino. Veja que o mini implante é tão incrível, ele permite você colocar dentro dele, da cabeça do mini implante, um fio, um cantilever que vai fazer a extrusão do canino. Tá? Usando o mesmo mini implante, não preciso pôr outro, eu vou usar o mesmo. E aí eu consigo, então, extruir esse canino e melhorar a posição dele. 18 meses, inicio a finalização do caso. Pronto. Então, para mim, é uma grandíssima mudança de estratégia, é uma grandíssima mudança na ortodontia. E se você me perguntar, Márcio, se fosse a sua filha, você faria isso? Faria isso. Se fosse seu filho, faria a mesma coisa. O que eu posso dizer é que tudo que vocês estão vendo aqui, eu faria nos meus familiares, sem pensar 2 vezes, tá? Não é um tratamento agressivo, é um tratamento de compensação. E é isso que eu penso. A compensação, ela é possível de ser executada usando ancoragem esquelética. Vou mostrar para vocês, esse é o último estudo que saiu publicado, um estudo que eu fiz sobre biomecânica, então vocês podem usar o QR Code para baixar gratuitamente, for free, tá? Um artigo que eu escrevi no começo desse ano agora, esse final de 2023, começo de 2024, é o Current Status. Onde estamos hoje? Onde estamos hoje dentro da ortodontia com mini implantes extraovulares? Então, por favor, se vocês quiserem, tá aí o QR Code, só copiar, fazer o download do artigo. É um artigo bem bonito. O que eu trago nesse artigo? Eu trago possibilidades de mudanças onde você pode ter um controle vertical das más oclusões. O que me atrai demais em termos de mini implante é a rotação mandibular, tá? Especialmente em casos que tem mordida aberta, especialmente em casos que tem problemas verticais. Então, vou mostrar um caso da Bruna, uma paciente que é retratamento. Esse caso está no artigo, tá? Quem não copiou, está aqui o QR Code. Deu certo o QR Code? Deu? Beleza, é o último artigo que eu publiquei sobre o assunto de extraovulares. Então, a Bruna é uma paciente de retratamento. É um caso fácil? Não. Você já tratou retratamento? Você já tratou pacientes que fizeram retratamento? É chato. O paciente está cansado. O paciente já gastou dinheiro, já está cansado. Doutor, eu não aguento mais os aparelhos. Não aguento. É a mesma historinha de sempre, só muda de endereço. Só muda de endereço. Então, uma classe 1 biprotrusão, mordida aberta, não fecha a boca. O que eu penso em termos de diagnóstico dessa paciente? Classe 1 biprotrusão, mordida aberta. Ok. O que eu penso em termos de estratégia de correção? Mini implante. Olha lá, 4 mini screws. Ok, Márcio, para onde você vai com seus mini screws? Essa é a parte importante que eu quero deixar para vocês hoje. O que eu faço? Eu analiso para onde eu tenho que levar os incisivos. Para onde eu tenho que levar os incisivos? Para baixo e para trás. Eu levo para baixo e para trás. O que eu tenho que fazer com o meu plano oclusal superior? Girar no sentido horário. O que eu tenho que fazer no plano oclusal mandibular?
anti-horário. São objetivos de tratamento, tá? Não para por aí. Como que vai ficar a projeção do mento? Eu vou jogar para frente, porque ela tem, pela composição de ângulo goníaco aberto, paciente vertical, a mandíbula está reposicionada para trás. Ela tem a falsa impressão de que é uma classe 2, certo? Então, para onde eu quero jogar o mento? Para frente. E o que eu quero fazer com a mandíbula? Rotacionar ela onde? Anti-horário. E com isso, se eu vou lingualizar em cima, eu vou também lingualizar embaixo. E vou fazer uma mecânica que, no final das contas, vai permitir que eu possa trabalhar com muita fidedignidade nesse caso. Então, essas são as minhas 5 indicações para esse caso. São indicações objetivas, ou seja, são os meus objetivos de tratamento. Tá? Vamos ao caso, então. A primeira coisa é extrair os terceiros molares. Por quê? Porque eu já tenho coroa e raiz formada. Não dá para distalizar. Eu preciso arrumar espaço. Tá? Então, vou extrair os 4 terceiros e vou iniciar minha biomecânica. Professor, você espera chegar no fio retangular de aço até o 19/25 para começar a fazer mecânica? Não, porque se você esperar, você está fazendo errado. Você vai piorar o caso. Você vai inclinar tudo. E você vai abrir a mordida. Tá? Então, essa é uma forma de pensar diferente. Você tem que mudar paradigmas. Não pode chegar em acero 19/25, porque não faz sentido nenhum. Eu tenho que começar precoce. Tá certo? Então, no primeiro mês, eu vou fazer isso aqui. Ó. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou iniciar a minha biomecânica, que vai me permitir eliminar o apinhamento e vai permitir distalizar todo o segmento posterior. Tá certo? Beleza. Buccal shelf, mini screw na crista zigomática. Se eu tiver uma certa atresia de arco superior, eu também consigo ligar aqui os botões, então já deixo preparado o botão, porque eu posso ligar do botão até o mini screw, do botão até o mini screw. Fazendo o quê? Expansão. E intrusão simultânea. Ótimo. Para cada milímetro que você intrui atrás, fecha quanto na frente? Para cada milímetro que você intrui atrás, fecha 2 milímetros na frente. Ótimo, perfeito. Tá aí, 6 meses sem muita dificuldade. O caso evoluiu. Tá vendo? Abrimos a mordida posterior, o que já é esperado. Abre a mordida, olha só como abre a mordida. Ó. Mas são 6 meses. Professor, tem um problema, tem um desvio de linha mediana. Sim. Ai, um desvio de linha mediana. Todavia, não é problema, porque eu consigo colocar uma mecânica unilateral utilizando um gancho longo, um long crimpable hook, um hook longo. Vocês vão ver isso no artigo que eu publiquei. Agora você consegue girar todo o arco mandibular para o lado direito do paciente. Tá? E com isso, meus queridos, olha lá, ó, com 10 meses de tratamento eu inicio a intercuspidação e finalização do caso. São 10 meses, não são 10 anos. São 10 meses. E essa moça ficou em Bauru tratando 3 anos de aparelho. Isso é um retratamento. Tá? Então, essa é uma ortodontia que me traz uma possibilidade muito grande. Essa é uma ortodontia que me traz rotação de plano oclusal. Olha lá, ó, como ficou nítido a rotação do plano oclusal. Essa é uma ortodontia que me traz rotação anti-horária de mandíbula. Usando o quê? 4 mini implantes. Viram como é mágico? Não é nada assim de outro mundo. Ah, porque o Márcio consegue. Você consegue. Você consegue. É só ter os seus objetivos claros, definidos e pensar que ao retrair o arco todo, você joga a mandíbula para cima e para frente. E isso te ajuda no fechamento da mordida. Tá? Então tá aí a superposição que eu acho que todo caso deveria ser explorado dessa maneira, tá certo? Uma superposição, ó, dá para vocês verem o que aconteceu. Houve uma intrusão aqui, houve uma modificação do plano oclusal. E se você me perguntar, depois de 11 meses de tratamento, a gente teve
uma melhora significativa da maloclusão dela. Na verdade, nós tratamos essa paciente em menos de um ano. Não é impressionante? A ortodontia com mini implantes? Então, dessa forma, a gente poderia pensar, professor, mas e aí, e a estabilidade? Então, eu trouxe o caso dela 2 anos depois. 2 anos. Olha como que está o caso dela, 2 anos. Eu sei, daqui 20, 30, não sei. 20, 30 anos, talvez? Não sei. A minha função é colocar essa paciente no tratamento de fono e usar uma grade palatina para dormir. Ou usar uma contenção de Hawley com grade, para que a gente possa trabalhar a língua dessa paciente. Tá? E finalmente, para a gente finalizar, eu tenho aqui 10 minutinhos, o eixo mais difícil da ortodontia. As assimetrias. Quem nunca teve problema de pitch, de row e de yaw? Na aviação, é uma coisa que a gente usa muito, então eu tenho certeza que vocês não experimentam isso, a não ser que você seja piloto. Aí está meu filhão, ó. Eu estou dando aula para ele de aviação. Pitch, row e yaw. São 3 palavrinhas muito legais, né? Que a gente pode estar usando na nossa ortodontia. É uma ortodontia difícil, sem mini implantes. Com mini implante, ela se torna muito fácil. Então, de novo, a dica é usar mini implantes. Então, aqui eu tenho a versão do pitch, que é plano oclusal, do row, que é rotação cant ou canteado da maxila e da mandíbula, né? Ou de um ou de outro, ou dos dois, e o yaw, que é essa visão oclusal, que é exatamente uma rotação para tratar subdivisões. Então, vou mostrar o caso dessa menininha, um caso de uma menina com 12 anos. Olha só, a linha média superior está centralizada, ela tem uma classe 1 do lado direito e ela tem uma classe 2 do lado esquerdo. Tá? Essa é a minha paciente. Você poderia falar assim, professor, beleza, é um caso simples. Classe 1, classe 2. É um caso de subdivisão, com desvio de linha média. A minha pergunta é, onde está o erro? Em cima não está, em cima está normal. O problema, 60% do problema das subdivisões está na inferior, está na mandíbula. O que causa uma dificuldade biomecânica. E como a gente tratou esse caso há 25 anos atrás, na época, para tratar, a gente não enxergava que o problema era da mandíbula. O que era mais fácil? Remover um pré. Removia-se um pré-molar, porque a gente não entendia muito bem de como tratar um problema mandibular somente. Então, a gente tirava um pré do lado esquerdo e puxava a linha média superior para o lado esquerdo. Essa era a estratégia que a gente fazia. Então, plano de tratamento, extração, deixa eu voltar aqui. O plano de tratamento era extração do dente 24. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, a minha estratégia foi extrair o dente 24, que era esse aqui. Fechar todo o arco, fechar todo o espaço e girar a linha média. Espera aí, professor, mas agora você centralizou com a linha média superior. Exatamente. Então, esse lado ficou 2, porque extraiu 24. Esse lado ficou 1. Tá certo? Até aí tudo bem. Beleza. O arco superior com uma nítida assimetria agora. A mandíbula ainda continua com assimetria, porque ela que estava errada, não era a maxila. E se você observar, realmente nós criamos uma assimetria na maxila. Mas isso não é importante. É importante você pensar que agora a paciente ficou torta. Ou seja, agora eu introduzi um cant, uma rotação row, numa paciente que não tinha. Porque quando você extraía assimétrico, geralmente você levava cant rotation. Daí, eu fiz essa cagada. Eu fiz esse problema. Eu que criei row nela. Ela não tinha row. E aí, então, né? Obviamente que esse é um problema muito grave, né? Onde você vai falar agora, beleza, professor, beleza, que coisa você fez? Centralizou a linha média, mas destruiu a paciente, ela ficou totalmente canteada, ficou inclinado o seu plano oclusal, né? Aí você poderia me perguntar,
Mas você errou a estratégia? Sim, eu errei, eu assumo. Eu fiz a extração do dente 24, onde eu não deveria ter tirado esse dente. O que eu aprendi com ele? O que eu aprendi com esse erro? Eu aprendi com o erro que eu não deveria cometer ele de novo. Então, o que você tem que fazer? Ajusta a sua proa, coloca aí no rumo da bússola correta e faz uma ortodontia pilotando da melhor forma possível. Porque no final do dia, todos nós devemos ser pilotos, tá? E, em especial, fazer o que nós devemos fazer e não fazer como eu fiz agora, que foi um erro. E aí, você poderia perguntar, tá bom, professor, e aí? Essa menina sumiu do mapa. Ficou torta, sumiu. Ela também regressa com 32 anos agora. A mesma paciente, você acredita? Depois de 20 anos, me achou lá em Bauru. Falei, tá vendo? Não faça besteira, porque o paciente te acha. Ele te acha. Então tá aí, ó. A pergunta é, e agora? Com 32 anos. E agora? E agora, Letícia? Um mini implante vai bem, mas o problema está embaixo também. Que essa linha média está desviada para cá. Então, eu vou ter que pensar em rodar. Fix you. Agora eu vou tentar corrigir ela, né? Como? Então, vai lá. Biomecânica. IZC, distaliza, intrui, porque é o plano oclusal do lado do quadrante 1 que eu preciso intruir. Embaixo, buccal shelf, cantilever para extruir. Faço uma extrusão mecânica dessa área do quadrante 4. Tá, olha só, hein, que você tem que pensar. Você tem que pensar que mini implante não serve só para puxar. Ele serve para usar de apoio de cantilever. E é isso que eu estou fazendo nesse mini implante. Intruo lá direito, intruo em cima e extruo embaixo. Aí eu acabei colocando um interradicular entre canino e pré e estou usando elástico para poder o quê? Para poder fazer uma mecânica extrusiva embaixo, apoiado no micro, porque aí eu não extruo aqui, eu só extruo de baixo. Olha só que legal essa mecânica. Olha aí, viu? Biomecânica, ortodontia é biomecânica, não importa que bracket você está usando, não importa que técnica, se é prescrição Roth, MBT, Nanda, Andrews, o que for, não importa. O que importa? Direção de força. Direção de força, saber para onde levar os dentes. E o que importa? Ancoragem esquelética. É isso que importa, é isso que eu aprendi em 30 anos. O bracket é um mero meio para você trabalhar, tá? Então, vou intruir em cima e vou extruir embaixo. Com isso, depois de 15 meses, eu acho que está muito razoável do ponto de vista facial e dentário, porque olha só como ficou o caso dela. Tá? Melhorou muito, 20 meses. Tá? É uma paciente que era absolutamente assimétrica, ela ficou muito feliz, muito contente, uma oclusão que me deu um trabalho para corrigir, mas que no final, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que é possível quando você causa o problema, que foi eu que causei, ou quando você recebe um paciente que já vem com o problema instalado. Você pode estar usando dessa técnica, fazendo essa biomecânica nos seus pacientes. Então, para finalizar, os analfabetos do século XXI não são aqueles que não conseguem ler e escrever. Os que não conseguem aprender, desaprender e reaprender uma nova ortodontia. Estamos vivenciando uma nova ortodontia. E amanhã na minha aula oficial do Masterclass, eu vou falar só sobre alinhadores e mini implante. E aí sim, se a gente não reunir a ancoragem esquelética, a gente vai ficar muito limitado. Tá certo? Então, fica aí a dica e no final do dia, lembre-se que você é o piloto da sua ortodontia, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tempinho que a gente passou juntos. Não vão embora, porque vai ter o sorteio, certo? E estou à disposição de vocês para o que precisar. Amanhã estaremos juntos, depois de amanhã também estaremos juntos. E qualquer problema no congresso, pode chegar para a gente, professor, não está legal isso, porque a gente quer também a opinião de vocês, a gente quer sempre melhorar, tá bom? Obrigado, Morelli, pela oportunidade. Valeu, obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Espero que tenha gostado deste episódio.
Para participar do sorteio e concorrer a um super voucher no valor de R$ 300 em produtos Morelli, basta ler o QR Code que está na tela ou ir até o Instagram da Morelli, seguir a página, participar do canal Morelli News, curtir o post do palestrante de hoje e nos comentários digitar o símbolo da claquete mais #Maratona Morelli. E lembre-se, quando mais compartilhar e comentar, mais chances de ganhar. O sorteio será amanhã, então fique ligado e até o próximo episódio.